Maurício, obrigado realmente você pelo convite aí, pela oportunidade de alguma forma voltar para minha querência, né? Sou gaúcho, natural aí de pertinho, aí de 13 de Maio, mas saí do Rio Grande já tem um pouco mais de 20 anos já, né? E até contar um pouquinho dessa minha trajetória aí. Como eu disse, eu sou natural aí de 13 de Maio, eu fiz colégio agrícola aí em 13 de Maio mesmo, e aí chegou aquela hora e isso eu já tinha decidido uns anos antes, né, que era uma coisa que eu tinha certeza já que eu ia ser agrônomo, né? Eu dizia assim, eu só estava no caminho de onde é que a gente estudar, né? A gente buscou alguma coisa no Rio Grande do Sul mesmo e acabou que surgiu a oportunidade e eu sempre tive uma admiração pelo sistema de produção do Paraná e tal, e minha intenção era ir para o Paraná para estudar, para aprender, e depois voltar ou buscar algum outro caminho, e fui para o Paraná, fui estudar no Paraná, e realmente acabei ficando, né? Acabei ficando. Trabalhei alguns anos numa cooperativa, né? Cooperativa Coamo, né? Na região, a cooperativa que ela abrange boa parte do estado do Paraná. Hoje, quem conhece talvez bem aí a região do Paraná, Mato Grosso do Sul, é a maior cooperativa da América Latina. A gente ficou alguns anos ali, e muito nesse front, no campo, na assistência técnica, junto com o produtor. A gente estava relativamente próximo do Paraguai, já conhecia o Paraguai, até que surge uma oportunidade também de vir para o Paraguai. E aí eu aceitei o desafio uns anos depois, vir para o Paraguai trabalhar numa multinacional, uma companhia de fertilizantes, né? Talvez alguns de vocês conheçam aí a Timac Agro, o Grupo Rolier, né? Fiquei alguns anos trabalhando dentro do Paraguai, né, nessa empresa. E até que surge uma oportunidade de ir para a companhia que eu estou hoje, né, na Agrotech, trabalhando um pouquinho na área de desenvolvimento do mercado. Comecei por vendas, aí fui para desenvolvimento de mercado, e poucos anos aí já para a área de marketing, uma área mais de inteligência, de marketing mesmo, e poucos anos depois assumindo todo o departamento de marketing, sempre com uma intenção assim de o que eu posso trazer para o produtor para ajudar o negócio dele no dia a dia mesmo, buscando entender esse mercado paraguaio, e por mais que é parecido com o Brasil, mas tem várias coisas que são diferentes aqui dentro, realmente a forma de fazer negócio, o processo regulatório em si, ele é bem diferente, né? Então é bastante mais aberto que o mercado brasileiro, eu me refiro em termos de agroquímicos, por exemplo. Por outro lado, o acesso à tecnologia do produtor, em termos de máquina, tecnologia, é muito fácil, muito rápido, não é tão regulado o mercado. Eu digo isso porque faço um paralelo com o Brasil, que a gente conhece também um pouco do mercado brasileiro. E aí, nesse processo de sempre estar ligado, a gente, dentro do marketing, cria uma área, inclusive, de inovação, né? Que é onde eu exatamente estou hoje há quase 2 anos, cuidando realmente dessa área de inovação. Aí o que é inovação? É realmente olhar novos projetos, novos produtos, ligar isso com tecnologia, com ferramentas de tecnologia, com serviços, e deixar isso de alguma maneira pronta para que a gente possa levar isso para os produtores também, né? Então, assim, para o nosso time de vendas, levar isso para o produtor. Então, hoje eu estou há 12 anos na Agrotech. A Agrotech é uma empresa de distribuição aqui no Paraguai. Eu até montei uns slides aqui, Maurício. Se me permitir, deixa eu até usar isso Fica pra... pode Eu acho que ficar à aí vontade. fica... Deixa eu só tentar uma tela inteira, uma janela. Eu acho que é isso aqui que eu preciso compartilhar. A Isso. tela inteira, Sidney. Tela inteira, né? Isso. Pá, vocês vê. Você me dá uma luz aqui. Se ele tiver... só me dá o feedback que você está vendo, que agora eu não vejo mais nada. Eu vejo minha... Tá aparecendo a tela já. Carregou? Obrigado. Tá. Então, o tema que o Maurício pediu aí para me trazer um pouquinho, para a gente conversar um pouco do desafio e oportunidade do Paraguai. E aí eu até montei alguns slides assim, para a gente entender um pouquinho o que é o Paraguai e tal, para vocês terem uma noção também. E depois a gente vai conversando um pouquinho disso. Como disse, sou Sidney, então
que eu cuido hoje, realmente, dentro da Agrotech, dentro da AgriHold, é essa área de inovação, serviços e área regulatória, né? E a gente vai tentar passar um pouquinho, né? Como é que está o Paraguai, alguns dados para a gente entender que tamanho que é esse Paraguai, o que é esse Paraguai, questão de produção mesmo de grãos. E aí eu vou focar um pouquinho mais soja, principalmente soja, um pouco de milho e trigo. E a gente entrar um pouquinho o que a gente tem feito em termos de tecnologia para produção, o que a gente tem usado, o que a gente tem feito aqui para levar para o produtor, né? Então a empresa que eu trabalho é a Agrotech, ela é uma empresa fundada em 1990, né? A gente fez indo para 31 anos, e é uma empresa de distribuição, é uma empresa de insumos, a gente tem todo o portfólio de insumos, fertilizantes, sementes, agroquímicos, nutrição, leva isso com comercialização de grãos e tal, ela pertence então hoje é uma holding, né, a AgriHold, que além da Agrotech no Paraguai, tem uma empresa no Uruguai que se chama Solaris, e alguns de vocês talvez conheçam, ela está no Brasil aí, uma empresa que se chama Alta, né? América Latina Tecnologia Agrícola, a Alta, ela está sediada em Curitiba e ela fica aí no Brasil, então é uma empresa focada em agroquímicos, a gente já tem 15 ou 16 produtos no portfólio já da Alta no Brasil, focada em agroquímicos, então. Além do escritório na China também, que é o escritório que é, de alguma maneira, a parte comercial e a parte de inovação também, que a gente busca desenvolver os produtos nossos, porque a gente tem muito produto agroquímico, produto nosso mesmo, desenvolvimento nosso, marcas nossas, até o Maurício tem nos apoiado em alguns projetos de inseticidas, aí nos ajudado aí a desvendar e elucidar algumas moléculas, algumas misturas que a gente está, como a gente brinca, algumas alquimias aí que a gente traz, né, Maurício? Sidney, ao longo da palestra a gente pode ir conversando e fazendo alguns questionamentos, então eu já vou aproveitar e passar a palavra para o Michel. Michel, que é nosso acadêmico aí, levantou a mão. Eu vou regulando isso e aí... Boa, ótimo. Isso aí, já vamos fazendo uma interação. Isso. Boa noite, Sidney, tudo bom? Boa noite. Tu falou que tu tem a empresa tem uma integração com a China. Minha Sim. dúvida, a empresa é chinesa ou ela tem parcerias com a China para desenvolver produtos, alguma coisa assim? Não, a empresa ela é um capital, são brasileiros, né, a família de brasileiros, é um capital paraguaio, na verdade, porque o grupo, a holding, ela nasce aqui no Paraguai, a sede da AgriHold é no Paraguai, e a AgriHold, essa empresa Interag, que até a gente mostra aí, é uma empresa da AgriHold, né, e a gente tem na China um escritório, onde a gente tem 3 colaboradores lá na China, e o papel dessas 3 pessoas é mais comercial, então é o cara que faz as negociações com os fornecedores, uma pessoa é químico e uma pessoa no processo regulatório. Então a gente realmente busca alguma ideia que nós, a partir de uma necessidade do mercado, do produtor, a gente pensa em alguma ideia de alguma mistura, algum produto, e junto com esse time lá da China, em parceria com algum fabricante, algum fornecedor lá na China, a gente desenvolve um produto, uma mistura, uma molécula, um formulado, que no momento seguinte isso vem para o Paraguai, obviamente, para a gente testar a campo aqui, validar, ensaiar, e com o apoio da China, toda a documentação para a gente poder registrar isso aqui no Paraguai. Então, a empresa ela é paraguaia, apesar da família serem brasileiros, e a gente tem lá na China realmente um escritório com algumas pessoas lá que nos dão suporte e apoio. Tá, ok, obrigado. E, inclusive para o Brasil também, né? O mesmo processo que a Alta, ela tem a Alta dos registros, a Alta são todos produtos pós-patente, né? Genéricos, como a gente chama no dia a dia, e esse time ele dá suporte para as 3 operações, né? Inclusive para a Alta no Brasil também, né? Mais ou menos esse é o processo aí que a gente segue. A gente, como empresa, a gente se posiciona como uma integradora de soluções, né? Então, assim, realmente com uma visão, deixa eu colocar aqui uma apresentação, fica melhor para vocês verem, com uma visão realmente de integrar tecnologia, seja isso produto, seja isso serviço, seja isso ferramenta tecnológica, para no final do dia entregar resultado para o produtor. E a gente sabe que o nosso patrão é o cara que está lá na ponta produzindo, né? Então é ele que paga o nosso salário todos os meses, todos os anos, então é para ele que a gente tem que buscar o que ele precisa para ele poder produzir mais, né? Aqui só para vocês entenderem um pouquinho a localização, né? O mapa do Paraguai.
Essa porçãozinha que vocês veem mais à esquerda aqui, perdão, mais à direita, nessa parte inferior aqui do mapa, essa parte pintadinha, isso é basicamente a soja do Paraguai. Só para a gente situar um pouquinho, algumas cidades, Cidade do Leste, está aqui no meio, divisa com Foz do Iguaçu, aqui no Paraná, um pouquinho para cima aqui, Salto do Guairá, que é a divisa com Guaíra, no Paraná, mais para cima aqui, Pedro Juan Cavaleiro, divisa com Ponta Porã, ali no Mato Grosso do Sul, à esquerda aqui, Assunção, capital, e aqui no sul, aqui embaixo, Encarnação, que faz divisa ali com Poçadas, na Argentina, que é o caminho mais próximo para a gente chegar no Rio Grande do Sul, né? Via estrada, né? Caminho mais próximo aí para a gente chegar. Então, assim, Encarnação aqui, que é essa parte mais ao sul, onde a última porção de soja ao sul do Paraguai aqui, está numa latitude de oeste de Santa Catarina, para vocês terem uma referência. Então, assim, Rio Grande do Sul todo está mais ao sul que o Paraguai. E a gente a gente sempre brinca assim, onde é que tem soja, a gente está lá presente e apoiando junto com os produtores, então. Sidney, aproveitando o mapa aqui que tu colocou ali do Paraguai, tem uma porção ali que tu não falou, que é a porção do Chaco ali. Que bem lembrado. Seria até importante tu falar Legal. um pouquinho, porque ali hoje se diz que é uma fronteira agrícola do Paraguai, né? Isso também mesmo. Está se estabelecendo como uma fronteira agrícola do Paraguai. Isso mesmo. Gostaria que tu desse uma conversada com a gurizada, depois eu passo a palavra para o Michel, que ele também já levantou a mão aí, tá? Bacana, obrigado pela pergunta, Maurício, realmente você me lembrou. Essa região do Chaco aqui é um ambiente, e depois eu trago um pouco de dados também de clima, para vocês entenderem, é uma região seca, tem um período 8 meses do ano que são secos, só que com solos extremamente férteis aqui. Então está começando uma produção de soja, o grande desafio ali é a logística, né, porque você tirar a soja dessa região aqui hoje é por caminhão andando 500 quilômetros até próximo da Assunção, então é uma distância grande. E tem desafios também de tecnologia, né? Variedades. É um ambiente bastante difícil assim de estar produzindo. Mas já tem hoje em torno de 20 a 30 mil hectares de soja e tem um potencial gigante de ampliar essa área. É um ambiente similar ao ambiente de, talvez alguns tenham ouvido falar já, de Santa Cruz, da Bolívia, por exemplo. Tem algumas semelhanças com aquele ambiente, principalmente em termos de fertilidade de solo. Você abre uma trincheira, um perfil de solo de 1 metro, e vocês vão se assustar quando vocês pegam uma amostra de solo a 80 centímetros de profundidade. A gente traz isso e usa de adubo aqui na horta. Tanto fósforo, por exemplo, que tem nesse ambiente. Então, realmente, aquilo que a gente às vezes tem ouvido falar de Santa Cruz, na Bolívia, realmente os níveis de fósforo são altíssimos, potássio é alto e tal. Só que tem um desafio, que é um solo que tem bastante silt, bastante limo. Então, assim, cara, se perder um plantio ali, até brinca, é só plantar. Porque, assim, para você selar um plantio, pegar uma chuva em cima, é bem difícil aquela área ali, né? Alta temperatura, você manter palha é um desafio grande. Mas, assim, já está se desenvolvendo tecnologias, e para vocês terem uma ideia, já tem produtores ali tirando mais de 70 sacos de soja por hectare, nesse ambiente difícil aí. Bem interessante. E é onde é que vai crescer a área do Paraguai na próxima década, eu diria. Por quê? Porque está abrindo uma rodovia, que é uma nova ponte do Brasil com o Paraguai, que fica aqui em cima, e está abrindo uma rodovia que vai atravessar essa região e vai cortar o Chaco Paraguai. Um grande investimento que está acontecendo aí nessa região. Então vamos lá, a gente tinha perguntado. Michel. A minha pergunta seria referente a essa questão que o professor perguntou do Chaco aí, que era uma área verde, que eu vi que não foi falado. Uhum. Mas já que estou com a oportunidade de falar, o que você colhe nessas áreas aqui embaixo, nas divisas com o Brasil de soja? Se lá em cima tu colhe 70, né, já tem áreas saindo 70 sacos. Então, isso, né? Aqui embaixo, as produtividades que a gente tem, até vou mostrar depois um pouquinho para vocês, o Paraguai está com uma produtividade média inferior, por exemplo, à do Rio Grande do Sul, à do sul do Brasil, a produtividade média nossa. Mas, assim, a gente tem produtores que estão conseguindo tirar seus 70, 80 sacos, mas a gente tem também produtores que estão abaixo de 50, sabe? E isso é bem interessante, eu não sei se é uma realidade de vocês aí também, mas a gente percebe que essas diferenças de produtividade entre os produtores
que uma vez, assim, você percebia um cara com 55, outro com 62. Hoje você vê um cara com 45 e outro com 80. Isso tem se ampliado, essa diferença. E até aproveitando, Sidney, para falar isso daí que tu falou, é até interessante, vocês também trabalham com as cultivares da FT, e aqui, ontem mesmo a gente começou a processar nossos dados, e aí eu tinha amplitude. Para tu ter uma noção, né, dos mesmos materiais genéticos, isso se dá muitas vezes da mesma área, às vezes é só um parâmetro de escolha de cultivar também, de região para região, mas até, gente, para vocês terem uma noção, nós tivemos cultivares beirando 100, de 105, a 41,53, beirando essa produtividade, mas nós tivemos cultivares estabelecendo por 60 e coisa. E isso até conversando com o Sidney, vendo algumas cultivares, eu estou dando meus pitaquinhos aqui também, né? Muitas vezes até tu vê a própria evolução da cultivar também focada para o ambiente paraguaio. Eu acredito que é uma coisa que vai evoluir bastante, porque até então, algumas cultivares que estão lá, a gente vê muita canela ainda, né? Muita canela, pelo menos que foi esse ano que a gente viu algumas situações, né? Mas não querendo entrar sim, mas é isso mesmo. A gente viu isso no campo experimental mesmo. Concordo contigo. A gente teve produtividade de 51, 52 e teve produtividade de 92 sacos. Mudando cultivar, mudando alguma questão de manejo. Então, assim, tem sim. Eu acho que... E isso eu vejo isso aí. Esse é o lado bom da história, né? Assim, a gente tem produtores aí tirando 90 sacos em talhão aqui, talhão ali, como a gente vê também no Rio Grande do Sul, né? O grande desafio é replicar esse modelo para as demais áreas, né? Conseguir levar isso para todos os talhões da propriedade, né? E acho que... E aí eu até coloco isso na sequência aqui, a gente tem alguns desafios aqui que a gente já tem, de alguma maneira, mapeado esses desafios aí para poder trabalhar. Bom, só para ilustrar, então o Paraguai fica no meião aqui da América do Sul, divisa aqui com, vocês sabem, com Bolívia, Argentina, com o Brasil aqui, né? Hoje nós estamos aí com 7 milhões de habitantes, né, aqui em 2020, mais ou menos é a população do Paraguai. Então é menor que o Rio Grande do Sul em termos bem menor que o Rio Grande do Sul em termos de população, e tem alguma projeção aí de crescer aí, passar de 8 milhões. Falar um pouquinho de economia, que também a gente fala muito, né? Todo mundo vê do Paraguai crescendo e tal, então assim, se vê 2020, tudo em função de pandemia aí, todos os países aqui da região caem 3, 5, 7, 8, 9%, projetando para 2021 aí voltar a crescer 2, 3, 5%, e o Paraguai no 2020 cai 1,5%. Na verdade, isso aqui até foi revisado para 1%, com uma projeção de crescer aqui 3,5% até 4%. Então assim, da região foi o país que menos caiu o PIB, e mesmo assim, e é natural, se tu olha aqui o Peru, cai 12%, cresce 9%. Assim, cai 12%, cresce 9%, ainda não recuperou. O Paraguai caiu 1,5% e segue crescendo para 3,5%, né? Pô, mas qual é o grande milagre econômico do Paraguai? Na verdade, não tem um milagre, tem o fato do Paraguai ainda ser um país que depende da produção, depende do agro. E a gente vê os dados do Brasil, por exemplo, quem está sustentando o PIB brasileiro, que está fazendo esse país crescer, é a produção, é o agro, é quem está no campo, né? Então, assim, desse PIB de 38 bilhões que é o Paraguai, 1/4 disso vem direto do setor de produção. Direto do setor de produção. Se a gente considerar aquilo que influencia, mais de 40% do PIB do Paraguai vem da produção. E disso, dos 25% aqui, 18,6% é agricultura. E grandemente a soja. Soja é realmente o carro-chefe, o grande negócio do Paraguai. Aí entra o serviço, a indústria. Olha que dado interessante, né? As binacionais, né? O que são as binacionais? As binacionais são as hidrelétricas. O Paraguai, vocês sabem, ela tem 2 grandes hidrelétricas construídas em aliança com os vizinhos, né? A Itaipu com o Brasil e a de Aceretá com a Argentina lá no sul. E o Paraguai consome coisa de uns pouco mais de 10% de toda a energia que produz. O resto tudo é exportado, ou seja, é vendido, né, pro parceiro. Então, isso acaba somando no PIB paraguaio também. Eu não sei se é algum outro país do mundo que tem uma participação no PIB por venda de, vamos dizer assim, de energia elétrica como o Paraguai tem.
Outra questão, só aproveitando, Sidney, que a gente vê, gente, que o recurso da Itaipu, ou seja, dessas empresas, a gente vê que esse recurso ele é destinado para o investimento na região, né? Ele é destinado para o investimento, e um dos investimentos que a gente vê agora no Paraguai é isso que o Sidney falou, que é a questão de rodovias, e rodovias bem feitas, rodovias assim estruturadas, e isso tudo justamente para facilitar o escoamento, né? Justamente para facilitar o escoamento da produção, que é algo que até então a gente vê que, como é um país que está se desenvolvendo, está crescendo, né? A gente vê, olhar aqui de fora, eu só vejo crescer, assim, desde que faz pouco tempo que eu tive a oportunidade de conhecer lá, mas desde que eu fui para lá a primeira vez, a gente só viu crescer, só viu melhorar, e tu vê que as obras que tem lá, elas andam bem, assim, então é interessante, assim, essa linha e como que ele está conseguindo explorar bem isso. O Alberto falou aqui, Sidney, tu fala, são boas estradas e rodovias? Cara, assim, já tiveram melhores, obviamente, né, que são, muitas dessas rodovias aqui são dos anos 80, vocês veem um barulho aqui, eu tô com o meu secretário aqui, agitando aqui, mas Não, fica à vontade que eu tô com a minha também aqui, sexta-feira de noite. E são rodovias dos anos 80, então, obviamente, que já precisam de algum tipo de manutenção e tal, mas de maneira geral, assim, são boas. O relevo também ajuda, né? O Paraguai é relativamente plano, é baixo, né? A altitude do Paraguai toda é relativamente baixa, então é relativamente plano, então é fácil de fazer rodovia, né? A gente não tem serra, não tem grandes dificuldades, né? E os novos investimentos, como o Maurício comentou aí, realmente são rodovias, a gente percebe até num padrão até melhor, sabe? Mais largas, muita reta, então, assim, tem muito para... Assim, se você fazer uma proporção, eu não tenho dado, né? Eu até ouvi isso algum tempo atrás. Se você fazer uma proporcionalidade de qual é a malha de rodovia, a porção das estradas do país que são pavimentadas, que são asfaltadas, o Brasil, assim, eu lembro da proporção, mas era assim, 15, 20 vezes mais estradas pavimentadas que o Paraguai. Agora, assim, o que a gente tem, eu diria, a gente roda o país, atravessa o país bem tranquilo. Hoje mesmo, vim lá do sul do Paraguai numa viagem super tranquila. Então, dá para reclamar, não. Até, Sidney, aproveitando, eu me lembro quando um dia que a gente estava chegando em Santa Rita e tu falou, quando eu vim morar aqui, isso daqui era como é que a gente chama? Era estrada de chão, era difícil de chegar, né? Até se possível, eu gostaria que tu traçasse um paralelo de quando tu chegou no Paraguai e como que tá hoje. Tá? Não dá para... Assim, eu entrei no Paraguai, vir aqui, foi 2006, né? Já conheci o Paraguai, né? Que tem família aqui, né? Mas eu vir morar no Paraguai foi 2006. E a evolução em termos de estrutura, crescimento das cidades, das principais cidades de rodovia, foi muito grande nesses anos aí. Assim, vários trechos que era estrada de terra mal conservada, hoje você tem uma rodovia asfaltada e com conforto muito grande para você andar. Né? Tanto que há 15 anos atrás, para você trabalhar no campo, no interior aí, agrônomo trabalhando no campo, não tinha outra opção que não fosse uma caminhonete 4x4. Você pegava uma chuva de verão lá no fundo, você tinha 50 km de estrada de terra para poder chegar numa estrada firme. Hoje, a gente roda aí tranquilo com carro mais baixo, sem nenhuma dificuldade, né? Ou com muito menos dificuldade, pelo menos, né? Então, assim, evoluiu muito. A gente está muito longe de chegar ao que é, por exemplo, o Rio Grande do Sul, né? Pegar essa região central do Rio Grande do Sul, aí você encontra rodovia para ir de todo lado para todo lado, né? Mas melhorou e melhorou muito, né? A infraestrutura das cidades mesmo. Então é bem isso mesmo que você vinha comentando.
Você me dá só um segundo aqui para tirar o pequenininho aqui, ó, e eu já chego aqui. Um minuto. Não, fica à vontade, Sidney. Enquanto isso, eu vou falando um pouquinho do... Isso é bacana. Eu tô com a Valentina aqui também, ó. Tô com a Valentina também aqui, andando. Tava aqui há pouquinho, mas até interessante isso que o Sidney falou. Uma coisa, assim, que a gente percebe também agora... Desculpa pode aí, falar. voltei. Fica tranquilo. Uma coisa que a gente percebe no Paraguai também é que a cada 30 ou 40 quilômetros tem um posto policial e o pessoal tá para fora, assim. Mas é bem interessante e assim, gente, principalmente para vocês, se forem estrangeiros, né, vocês têm que estar... O ideal é sempre andar com alguém que tenha a placa paraguaia, né? Porque se vocês andarem com uma placa do Brasil... É bem provável que vocês vão ser parados em todas as blitz e coisas, mas enfim, faz parte da função deles e coisa, mas só um alerta aí enquanto que... Isso é fato. Melhorou muito também. Anos atrás isso era um pouquinho mais complexo, como a gente fala ainda. Era um pouco mais chato, mas ainda tem um tanto disso ainda, né? Aqui, o que eu estava comentando antes, a questão do Chaco, né? Então, vocês percebem nesse mapa, ó, a questão de temperatura aqui na esquerda, aqui na direita a questão de precipitação, né? Então, a gente vê assim, um gradiente claro de precipitação, chove mais no sul, aqui na divisa com a Argentina, e essa chuva ela vai diminuindo, o acumulado anual de chuva em direção ao Chaco, né? Então, aqui no Chaco realmente chove aqui, ó, 500, 600 milímetros por ano, concentrado entre outubro, novembro, dezembro até março, talvez abril. Então, no Chaco agora recém estão começando a colher soja, porque eles plantam recém em dezembro, né? Porque é só aí que tem umidade, tem umidade suficiente para começar o plantio da soja, né? Em contrapartida, essa região mais centro-sul aqui, né? Divisa com o Paraná, divisa com a Argentina, é região aqui que até teve umas épocas que diziam, né, a gente fazia 5 safras em 2 anos, né, muito em função realmente dessa condição de temperatura e precipitação que a gente tem aí, que é bastante favorável. O Paraguai está sobre o aquífero Guarani, né, boa parte dessa região sul aqui sobre o aquífero, série de rios aqui, né, a gente é banhado pelo rio Paraguai, que corta Assunção, e o rio Paraná aqui, que representa Itaipu e faz toda a divisa com a Argentina, né. São 2 rios bem grandes aqui que estão no Paraguai. Logisticamente, é bem interessante que o Paraguai está no meio da América do Sul. E olha que interessante, né? Você pegar do Paraguai e você pegar as principais cidades da América do Sul, todas elas você alcança com uma distância aí de 1.000 e poucos quilômetros. Seja Buenos Aires, seja São Paulo, seja Curitiba, seja Montevidéu, você está dentro de um raio, seja o PIB da América do Sul, ele está numa distância pequena, relativamente pequena do Paraguai, e com uma logística fácil da gente sair, né, com voo saindo de Assunção para São Paulo, para Buenos Aires, para Montevidéu, Foz do Iguaçu para Curitiba, para Porto Alegre, para São Paulo, então assim, muito fácil da gente fazer isso. Acho que isso aí muito levou, e os desafios também levou o Paraguai, de alguma maneira, de alguma maneira aqui a ter alguns indicadores muito interessantes, né, de ser por exemplo, o segundo maior produtor de stevia. Me ajuda aí, Maurício. Stevia é aquele usado para adoçante também, não sei se em português é stevia, né? Isso mesmo, aham. Seu terceiro produtor, exportador de erva mate. Aqui está até desatualizado, hoje está talvez a segunda maior frota de barcaças do mundo. Barcaça, aquelas barcaças mesmo de transporte, eu já vou mostrar isso aí que a soja nossa sai quase toda por rio. É o quarto maior exportador de soja do mundo, quinto maior produtor de soja do mundo. E aí vai alguns outros indicadores aqui mais com relação a milho, com relação a outras culturas também, né? Mas acho que o grande destaque está realmente na soja e a questão de frota de barcaça aí, que é um ponto que chama muita atenção. Né? Sidney, tem uma questão aí do Michel. Vai lá. Essa questão das barcaças, provavelmente para tirar soja. Sim. Esse soja sai por onde aí? Traz para que lugar? Descarrega onde para botar no navio? Isso aí são basicamente 3 portos. Porto de Rosário, na Argentina, e os 2 portos de Buenos Aires e de Montevidéu.
descendo pelo Rio Paraná, né? Chegando no Rio da Prata, e aí usando esses 3 portos, Rosário, Montevidéu e o porto de Palmira, né, Buenos Aires, são os 3 portos aí que daí vai pro mundo, né? E grande parte da soja toma esse caminho aí, né? Desce o rio e lá vai pegar um navio. E Sidney, a questão ali que tu já vai entrar, mas já aproveitando já a questão do milho. Hoje Sim. Vocês têm 2 grandes indústrias ali que processam esse milho e coisa assim, ó. Alguma Sim. coisa do milho de vocês ele ainda é exportado? Sim, na verdade o grande mercado de milho do Paraguai é Brasil, né? O maior mercado ainda é Brasil, tem um consumo interno de milho. Esse é uma das, no título, né, assim, um dos desafios do Paraguai é realmente conseguir desenvolver essa questão da produção pecuária e consumir mais aqui. O grande mercado do milho ainda é a exportação, mas assim, proporcionalmente 25%, 30% do milho produzido no Paraguai é transformado em etanol aqui, né? 2 grandes usinas de etanol aqui que estão processando e transformando esse milho em etanol aqui localmente. E aí e esse etanol, boa parte dele é consumido aqui, alguma coisa até exportado, mas boa parte dele é consumido aqui no mercado interno, então. O milho, na verdade, vai para o mercado de aves e suínos, né? No Brasil. Não, o milho nosso aqui, a gente até brinca, né? O milho paraguaio é que o grande lugar que ele vai é a região oeste de Santa Catarina, né? Aí é pertinho do Rio Grande do Sul e é aquela região das grandes indústrias de Aurora, Sadia, Perdigão. Isso mesmo. Esse é o destino, esse é o grande destino do milho paraguaio, é essa região aí, né? Tem outros também, às vezes vai Paraná, mas Paraná tem uma produção importante de milho, então Santa Catarina acaba tendo, quase que todo ano, acaba tendo um gap de milho, né? E acaba dependendo de milho do Paraguai. E aí tem um fato curioso, um fato interessante. Deixa eu ver se eu consigo pegar algum mapinha aqui do Paraguai para mostrar para vocês, melhor da América do Sul aqui. Paraná é o suficiente, né, Cidinho? Sim. Se vocês esse pegarem... ano vai dar um probleminha, né? Deu uma estiagem esse ano que vai dar um probleminha. Não, tá complicado. Realmente o Paraná aqui tá... Até se criou uma rota do milho, se vocês buscarem aí, vocês vão encontrar na internet uma rota do milho que foi muito fomentada pela Câmara de Produção Suíno e Aves de Santa Catarina, que é um caminho mais curto do milho, saindo do Paraguai, ao invés de sair por Foz do Iguaçu, por caminhão, passando o Paraná e chegando em Santa Catarina, é uma rota em que busca tirar o milho do Paraguai via sul, saindo do Paraguai no sul do Paraguai, cruzando a Argentina e entrando diretamente de Santa Catarina, ali na altura, na divisa ali de Santa Catarina com o Paraná, naquela divisa seca ali que tem com a Argentina. Então, entrando é uma rota mais próxima, encurtando e barateando a logística, então, desse processo de levar o milho para Santa Catarina. Isso é um negócio bem interessante aí, e já funciona, mas agora com a pandemia, com bastante dificuldade, né? Bastante complicação. Acabei de enviar ela aí para a gurizada. Ah, legal, é um dado aí bem interessante. O Fernando aqui, ele fez uma questão em relação aos custos de produção das culturas de mão de obra, em comparação ao Brasil, custos menores ou como se comporta? Ou seja, custo de produção é menor ou maior hoje no Paraguai? Eu acho que é muito... teria que a gente olhar, a gente pegar e dolarizar e pegar uma série histórica, eu diria para vocês que não muda. Porque às vezes o cara olha, está do Brasil, e ele fala assim, mas o insumo no Brasil é mais barato, o pessoal tem trazido muito produto do Paraguai para o Brasil. Isso é uma meia verdade, né? Porque existem sim produtos genéricos que são mais baratos dentro do Paraguai, falando de agroquímicos. Em contrapartida, produtos, vamos lá dizer assim, originais das companhias, eles são mais caros no Paraguai que no Brasil. Fertilizante no Paraguai, isso é histórico desde sempre, fertilizante no Paraguai custa 30% mais caro que no Brasil. Por uma questão daí tem ajustado isso, tem melhorado, porque se instalou muita fábrica de misturadora, melhor dizendo, de fertilizantes no Paraguai,
então acaba trazendo fertilizante matéria-prima via rio e misturando, formulando aqui dentro. Melhorou um pouquinho, mas assim, tem pelo menos 20% mais caro o fertilizante aqui no Paraguai, de certa maneira impactado por frete também. Quando vinha fertilizante, por exemplo, de Paranaguá, fertilizante do Paraná e tal, sementes não muda muito, combustível sim é um pouquinho mais barato, mão de obra de maneira geral aqui é mais cara, mão de obra, o salário mínimo, para vocês terem uma referência, o Brasil hoje o salário mínimo, vamos lá, vamos descontar o câmbio aí, que isso aí complica a conta, né, mas vamos botar um câmbio aí de 4 e pouco, que estava um tempo atrás, estamos falando aí de um salário mínimo aí do Brasil aí de 250, 300 dólares, mas no câmbio de hoje dá menos de 200 dólares, né? O salário mínimo aqui do Paraguai, ele está em, deixa eu não mentir aqui para vocês, ele dá 300, quase 400 dólares, né? Então, assim, então, assim, a mão de obra, de maneira geral, é um pouco maior aqui dentro do Paraguai. Então, assim, quando se soma tudo isso aí, se pondera um custo de produção, ele é muito parecido com o custo de produção do Brasil. Um hectare de soja que é plantada aqui, plantado no Rio Grande do Sul, é muito, muito próximo. Porque tem uma grande diferença também, né, é a tributação de imposto, né? Sim, daí aí o que muda, impacta, eu acho que sim, é a questão tributária, né, que aí a carga tributária aqui é um pouco menor, o imposto de renda ele é menor, então tem algumas coisinhas aí que no final do dia talvez lá no balanço, né, a última linha lá, o valor líquido lá, talvez seja assim um pouquinho melhor, pelo contexto tributário também do todo, né, mas o custo de produção, eu acho que ele é muito próximo, muito, muito similar. Eu não sei quanto é que está hoje um hectare de soja aí no Brasil, eu falo de insumos diretos, fertilizantes, semente, químicos e tudo mais e tal, mas aqui eu te diria assim, 500 dólares, 450, 500 dólares, 550 dólares um hectare, né? Vamos botar 500 a 5,60, 2.500, 3.000 reais um hectare em insumos, né? Fertilizantes, não foge de nós aqui, Sidney. Muito parecido, né? Antes de chegar o soja ao patamar que está, né, que é um patamar que a gente tem, eu estava analisando hoje uma série histórica de preço de dólar, prêmio e valores dos últimos 11 anos diário, e o pico é algo que talvez se baixar a gente não vai estar acostumado a trabalhar com esse valor, a menos que 100 reais a saca de soja, né? Isso até vai gerar um processo depois, mas com custo de oportunidade de terra que o pessoal falava, ou seja, se o agricultor fosse arrendar a própria terra, estava gerando em torno de 40, 50 sacas por hectare o custo de produção, com o custo de oportunidade toda a depreciação, né? Claro que agora muda, né? Agora provavelmente com esse preço baixou, mas é nessa linha mesmo, 2.500 por aí. E aí tem mais operacional e tudo mais e tal. Mas assim, tal como aí, um negócio ainda que a gente sabe que é bem rentável, né? Aí só para ilustrar aqui para vocês, né? Acho que eu tenho uma série histórica aqui, que acho que são quase 20 anos, né? Então nesses 20 anos aí a produção de soja do Paraguai, ela multiplicou por 3,3 vezes, né? Então, de 3 milhões de toneladas, aí o Paraguai está... Essa safra agora não chega a 10 milhões, porque a produtividade não foi tão boa, mas a safra passada a gente chegou quase a 11 milhões de toneladas. É metade do Rio Grande do Sul, né? Então é um país que é metade do Rio Grande do Sul, vamos ser bem sinceros, né? Milho nesse período cresceu 5 vezes a produção, muito em função realmente do milho da segunda safra, que ampliou bastante a área. E o trigo aí aumentou umas 3 vezes a produção, e aqui muito em função de produtividade, né? Um pouco de área por algum momento, mas depois por melhorar um pouco a produtividade. A soja também, né? Até o que eu mostro aqui, né? Aquele aumento de produção de soja aqui do Paraguai, 3,3 vezes em quase 20 anos, quando a gente pondera isso, o crescimento anual de área é de 3,8% ao ano. Só que a produção aumentou 5,9% ao ano, ou seja, que tem um ganho
de um aumento de produção em função do aumento de produtividade, que é o que mostra esse gráfico aí, né? Então, assim, vocês veem aqui, safra 11, 12, foi uma safra que, produtividade média, foi a pior safra da história do Paraguai, da história, eu diria, 30 anos do Paraguai. A gente aqui fechou uma média de 20 e poucos sacos de soja por hectare, foi uma seca muito drástica. Essa seca aí afetou também o Rio Grande do Sul, talvez vocês lembrem, né? Sim, essa mesmo. Essa aí foi bem complicada aquele ano, né? Mas a gente está crescendo, se fazer uma ponderação, talvez não seja significativo, mas a gente está crescendo aqui numa ordem aqui de 10 quilos por hectare por ano, né? Assim, nesses anos aí, o Brasil está crescendo num nível de produtividade maior que o Paraguai nesses últimos anos. E é o que até mostrou aqui, eu até peguei esse dado bem recente do Rally da Safra, né? E vocês olharem, o crescimento de produtividade média do Brasil, e se a gente isolar só o Paraná e o Rio Grande do Sul, é melhor do que o Paraguai. Então, assim, e aí que está, de novo, assim, desafios e oportunidades. Quer dizer, o Paraguai tem algumas coisas boas, mas a gente também tem algumas oportunidades para a gente crescer, e uma das oportunidades que eu vejo aqui dentro do Paraguai é esse gráfico da esquerda da produtividade média do Paraguai. Se vocês forem ver aí, o Brasil, nessa última safra agora, bateu quase 60 sacos de média de produtividade na soja, né? Rio Grande do Sul bateu, como é que foi? Até anotei aqui, 57 sacos, 58 sacos de média nessa safra de produtividade média. O Paraguai ainda está em 51, 52. Com os melhores anos aí bateu 54, 55, né? Então, assim, tem produtores colhendo 80, 90, mas a gente tem uma dificuldade porque tem alguma porção de produtores que não conseguem superar os 50. Então, existe uma diferença, vamos dizer assim, de acesso à tecnologia ou talvez de adoção à tecnologia, mais do que acesso à tecnologia. Por uma série de circunstâncias que a gente tem aqui, né? Essa oportunidade que, por exemplo, vocês têm aí de ter uma universidade com um campo experimental para vocês desenvolverem tecnologia, para o produtor poder aí ver isso, aqui é mais difícil. Aqui é muito desenvolvido da mão por exemplo, de empresas, como a Agrotech, né? Então a gente acaba trazendo muito isso. O setor público acaba não investindo tanto em desenvolver tecnologias, fomentar isso e dar acesso a grande maioria dos produtores de uma maneira, talvez igual, vamos dizer um termo, né? Então a gente tem essa dificuldade aqui de fazer chegar a tecnologia e a adoção de tecnologia por todos os produtores, né? É muito... Por quê? Também porque não tem um financiamento público. Nós aqui não temos o custeio lá do Banco do Brasil. Aqui quem custeia o produtor são as empresas ou é capital próprio do produtor que financia a produção dele, né? Então o custeio daqui do produtor é muito com o capital próprio dele, ou dependendo da empresa de distribuição, da companhia multinacional, porque o sistema financeiro ele não existe uma política de custeio de financiamento para o produtor aqui. Então existem essas diferenças que e isso acaba o que fazendo? Acaba obrigando esse produtor, algumas vezes, a ser mais eficiente, e por isso que acaba diferenciando. Tem o cara que busca ser mais eficiente, que consegue colher 80, 90, pela eficiência dele, mas infelizmente aquele que não consegue acessar recurso e tudo mais, ele vai ficando para trás. E acaba tendo uma diferença social. E isso a gente vê no dia a dia, na rua também. A diferença social do Paraguai, ela é muito maior que o Brasil. Você vê, o Maurício esteve aqui rodando e vendo, né? Você vê o cara andando, e aqui não é nenhuma questão mas o cara andando com uma super caminhonetona do lado ali, pobre, que assim, não tem nem mal para comer. Muito mais vezes você percebe isso que no Brasil. Então, essas diferenças sociais aqui, elas são bastante importantes aqui, que a gente percebe isso, né? Muito em função de toda essa conjuntura, né? De toda essa história, né? Não existe centros de pesquisa, fundações, né, Cid? Exato, não tem a fundação, sei lá, vocês aí, citar aí o próprio Unicruz. O Unicruz está aí, exato, está aí do lado do Cruz Alto, tem os próprios institutos de pesquisa aí que estão apoiando e tal, isso é coisa aqui que a gente não tem isso aqui dentro, né? A gente está buscando desenvolver, por exemplo, e aqui vamos ser bem franco, né? O nosso contato, a nossa interação com o Maurício mesmo, de estar aí conversando e tudo mais, é muito por esse gap mesmo, né?
cara, nos ajude, Maurício. Maurício está nos dando um apoio gigantesco aqui de entender algumas dinâmicas, algumas coisas que acontecem para a gente apoiar os clientes que a gente atende, os produtores que a gente assiste, para tentar buscar levar uma informação melhor e mostrar para esses produtores que dá para colher mais, que dá para economizar por um lado, ou fazer um pouco diferente, mas é da mão nossa. Ah, todas as empresas fazem isso? Não, também. Então, assim, algumas empresas que têm feito um trabalho desse, que têm investido, que têm dedicado recurso e tempo da empresa para levar isso para o produtor. Né? Sidney, o Michel também levantou a mão aí. Michel, pode abrir o microfone e falar. Tu comentou da questão de não ter universidade, né, não ter tipo os campos, que nem nós temos aqui, para a universidade desenvolver pesquisa e o produtor vê isso. Uhum. Como é que é a questão de formação de acadêmicos da agronomia aí no Paraguai? Deve ser um pouco precária também, questão de mão de obra hoje, então, agronômica aí tem uma, vamos dizer assim, uma deficiência, precisa de profissionais nessa área. Então, assim, ó, isso é histórico, né? É bacana essa tua pergunta, porque tem escolas boas, né? Tem escolas muito boas aqui, que tem profissionais, referências em cada um em sua área e tal. E aí tem alguma escola e outra que até tem algum campo de pesquisa, desenvolve e tal. Mas você não tem uma estrutura toda de um CNPq fomentando pesquisa e estimulando esse tipo de situações. Então, por exemplo, a pós-graduação mesmo, grande desses profissionais, os professores aqui, o Paraguai tem uma característica bem interessante, né? O pessoal da Universidade Nacional, aqui a Universidade Federal, são fã, por exemplo, de Santa Maria, da Exalc e de Kansas. Tem muitos que vão fazer pós-graduação nessas universidades. Então, assim, tem bons profissionais, tem ótimos profissionais, como tem no Brasil também. Mas numa grande massa, o que aconteceu em 30 anos de desenvolvimento, desde os anos 90 até hoje, dentro do Paraguai? Acabou que grande parte dessa região de produção e das empresas tem dentro dos agrônomos que estão no campo, realmente profissionais que vieram do Brasil, né? Tal como eu, tal como o Fernando que está aí, que esteve no Paraguai por um tempo, e as empresas acabam buscando trazer profissionais do Brasil para apoiar aqui. Sim, uma pelo lado da língua, pela facilidade, pela questão cultural, porque tem muitos produtores, agricultores aqui que são brasileiros, né? Então, assim, toda essa questão cultural facilita. E uma parte também por essa questão de formação técnica agronômica. O que a gente vê? Aquele aluno que está formando aqui na Universidade Paraguaia, que tem a botina no campo, que é filho de produtor, ou que passou o tempo todo no campo e tal, ele acaba indo para o mercado como um profissional que acaba se diferenciando, né? E a gente sabe disso, né? Essa experiência, essa prática, essa vivência, a botina no chão aí, ela acaba criando calo e fazendo a gente aprender, né? Então, correr atrás e buscar fazer, né? Então, mas assim, tem bons profissionais, mas de fato existe um gap aí, existe uma oportunidade aí. Passa também por uma questão regulatória, né, que agora está começando a complicar um pouco mais, né, aqui dentro, questão de proteção de mercado, vamos dizer assim também, né, porque um agrônomo formado aqui no Paraguai, se ele chegar aí no Brasil para trabalhar, não vai conseguir, né, não como agrônomo, né, porque você precisa de título, reconhecer título, homologar título, precisa ter CREA, e é a mesma coisa que não era tanto, mas está começando a restringir e apertar um pouco mais aqui, né. Não é tanto quanto o Brasil. Nesse sentido, o mercado, que eu sempre falo, o mercado brasileiro é muito mais regulado. Ele é muito mais regulado do que o mercado paraguai. No Brasil, em hipótese alguma, um agrônomo formado no Paraguai vai conseguir trabalhar como agrônomo. A não ser que tem todo um processo de homologação que não é fácil. Sidney, o Giovanni Glatt, nosso acadêmico, aí também levantou a mão. E Giovanni, pode abrir o microfone aí e falar. Boa noite aí. Sidney, tu não consegue quantificar, não sei se vocês têm esse número, nessas regiões mais produtoras de soja, um percentual assim de brasileiro aí que está plantando aí ou não? Tem, assim, ó, vou botar um mapinha aqui só para a gente compartilhar. Consegue ver o mapa aqui, né? Então, assim, ó, nós estamos aqui na divisa, aqui, ó, Foz do Iguaçu, Estado do Leste.
Essa região que a gente sobe aqui na divisa, beira-lago aqui, ó, indo em direção da divisa com o Paraná, na beira do lago de Itaipu, eu me arriscaria a dizer com um certo nível de segurança que nós temos 70% brasileiros, ou talvez um pouco mais. Essa região aqui de Santa Rita, bastante. Essa região de Santa Rita, que fica aqui uns 70, 90 quilômetros desse lado leste, de Foz do Iguaçu ao sul, é uma região aqui que tem, eu diria que próximo disso, e é a região que mais tem gaúchos. Aqui tem lugarzinho que chama Cerro Largo, tem lugarzinho que chama Santa Rosa, e a gente brinca, os gaúchos que foram para o Paraguai, eles foram para essa região aqui de Santa Rosa. Já tem CTG, então, também. O Paraguai tem um CTG que fica em Santa Rita. E aí tem algumas colônias, né, na época da ditadura, na época da abertura do país para trazer realmente e colonizar, e anos 80, anos 70, anos 80, o que acabou acontecendo? Nessa região central aqui do Paraguai tem essa região indo desse lado leste em direção a Assunção, cerca de 100 quilômetros desse lado leste, tem 3 colônias de menonitas, né, alemães, menonitas, né, na verdade são alemães, mas o menonita é em função da religião, né. Tem aqui, próximo a essa do leste, aqui saindo uns 40, 50 quilômetros do leste, tem uma colônia japonesa. Aqui no norte tem uma colônia japonesa. Essa região central aqui, São Pedro, essas manchinhas que a gente vê aqui nessa região de São Pedro, são tudo colônias menonitas. São alemães que foram para o Canadá, do Canadá, e para o México, alguns foram para o México, outros para o Canadá, daí eles vieram para o Paraguai. E essa região sul tem colônia bem no sul aqui, colônia de ucranianos, russos ucranianos. Tem uma colônia aqui que é de alemães, e aí são aqueles alemães que vieram começo de 1920, 1930, 1940, foram para o Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul vieram para o Paraguai. Tanto que a cooperativa mais antiga do Paraguai, cumpriu já 60 anos, ela fica aqui no sul, fundada por alemães. Esses alemães que são aí do Rio Grande do Sul, da região do Rio Grande do Sul. E tem mais 2 colônias japonesas aqui, colônias grandes japonesas que ficam, 3 colônias, perdão, Pirapó, Fran e La Paz são colônias japonesas que ficam aqui no sul. Então, assim, ponderando tudo, certeza que mais da metade, eu acho que 60% são brasileiros. E aí o restante são menonitas, japoneses, alguma coisa de russos, ucranianos que plantam boa parte da área do Paraguai. E lá no Chaco, a gente falou também, lá no Chaco também são, na verdade, 3 colônias menonitas, né? Tem uma produção de carne lá no Chaco, que ela é referência. O Maurício já provou uma costela do Chaco aqui, e realmente a carne aqui ela é espetacular, essa carne vinda do Chaco, e são menonitas que produzem isso. São colônias menonitas lá no Chaco. É bacana a tua pergunta, realmente. E isso acaba influenciando também o fato de ter uma porção de agrônomos brasileiros aqui, né? Por essa questão. O português deve ser predominante, quase, então. Tem cidades, a gente tem colegas, né? Por exemplo, aqui São Alberto, aqui no norte, a gente tem colegas que estão aí há 7, 8, 10 anos, que na verdade o cara não aprendeu a falar espanhol ainda, né? Não sabe mais nem falar. Exato, fala português e... Já era o Paraguai, então não toma conta. Exato. Fala português e só escuta o Guarani, né? Nem entendo. E isso é uma questão que existe também aqui interna, essa pressão, né? Com tanto brasileiro, com tantas pessoas, com tanto imigrante, com tanto estrangeiro aqui, existe essa pressão, então, e às vezes alguns passam da linha, né? No sentido de se sentir no Brasil, dentro do Paraguai, quando na verdade o Paraguai tem a legislação dele, tem a Constituição dele e tem as regras dele, né? Hierarquia, né? Tem que ter um pouco dele. E alguns, às vezes, pisam na linha, passam da linha, e aí a gente acaba vendo situações de não muito confortáveis aí, e a gente não pode nem tirar a razão de quem é daqui, né? Porque, assim, essa regra, ela vale do outro lado da fronteira, não dentro do Paraguai, né? Então, isso são coisas que eu acho que esse convívio aí, ele se dá, mas hora ou outra existem algumas situações aí desconfortável. Até fazer um parênteses, né? Teve uma situação aí, eu não lembro bem, final do ano, começo do ano e tal, em que um produtor brasileiro, realmente bem desconfortável a situação, e teve protesto e tal, conseguiram acalmar o povo, né?
Mas um produtor brasileiro aí, ele, dentro de um grupo de WhatsApp dos funcionários, ele quis proibir os funcionários a falar Guarani dentro da fazenda, dentro da propriedade, né? Quando o Guarani é uma língua oficial do Paraguai, né? O espanhol e o Guarani são línguas oficiais do Paraguai, né? Aí você imagina a confusão que se armou, né? E não dá nem para tirar a razão. O próprio produtor teve que vir para a mídia, se desculpar, não, vocês me entenderam mal, toda aquela história, não foi isso que eu quis dizer, e tal, e tal, e tal, e conseguiu acalmar, apaziguar, mas o povo estava bem tenso por alguns dias aí, na verdade, sim, no país todo, né? E aí começa aqueles murmúrios na mídia, né? Dizer, olha aí, os brasileiros, temos que tirar eles e toda aquela história. Então, são situações que acontecem, às vezes, aí, que tem que administrar, né? Deixa eu só contar um pouquinho mais do Paraguai para vocês, rapidão. Então, aqui, ó, grande rio Paraguai, né? Que desce, o rio Paraná. Então, os portos que eu vinha comentando, então, cada bolinha verdinha dessas aqui, ó, é um porto graneleiro. E aqui que embarca a soja via rio, né? Então, hoje são aqui, ó, 37 portos no rio Paraná e no rio Paraguai, da Assunção para cima e aqui na beira da usina de Itaipu para baixo, né? E todos eles descem o rio, aqui nesse outro mapinha, né? Descem o rio Paraná até aqui embaixo Rosário Montevidéu e Buenos Aires, né? Que são os portos aí que pega navio, né? Milho safrinha, milho de segunda safra. A gente tem uns 3 milhões e pouquinho de soja na safra. Milho safrinha aí tem uns 600 a 800 mil hectares. Milho de segunda safra. É o milho que a gente planta aqui. Milho de verão, milho de safra aqui é 30, 40, 50 mil hectares para silagem, alguma coisinha que tem. E ele fica concentrado basicamente no centro-norte aqui, né? Divisa com o Paraná. Tem aumentado no sul também. Nos últimos anos tem aumentado um pouco mais de milho no sul, mas a grande concentração de milho, aí uns 2/3 da área, fica no centro-norte aqui, né? E aí temos a soja safrinha, que é uma discussão interna, mas aqui a gente, por mais que exista um vazio sanitário, mas a janela nos permite e a gente consegue fazer a soja de safrinha, né? Porque a gente consegue fazer uma soja de safra bem cedo, em setembro, e consegue fazer uma segunda soja em janeiro até fevereiro e atender o vazio sanitário que é final de maio, né? Então a gente consegue, nessa janela, consegue fazer as duas safras de soja, inclusive, né? Assim, não vamos entrar em discussão técnica no mérito disso e tal, mas tem. Então o Maurício já tinha comentado, né? Isso aqui é uma imagem da usina de etanol lá, um terço do milho do Paraguai hoje vira etanol. E a gente tem o trigo também, né? A gente já chegou a ter 600 mil hectares de trigo, hoje isso aqui está estabilizado em 400 mil hectares de trigo. E o grande mercado de trigo também é exportação. Vários moinhos aqui do Paraná, do oeste do Paraná, buscam o trigo paraguaio. E olha que interessante, por uma questão de qualidade de panificação. O Paraguai planta muito trigo, como é mais quente aqui, a região é mais baixa, planta muito trigo duro, né? Trigo de fala em alto, que não é o melhor trigo para pão, mas é um trigo muito bom para melhorador, né? Para você trabalhar a farinha. Então, muitos moinhos do Paraná, do oeste do Paraná, vêm buscar trigo do Paraguai para fazer o blend, para ter aquela farinha melhor que atende o mercado brasileiro, né? Em função muito dessa qualidade do trigo paraguai. Por não ser frio, por não ser tão frio, né? O Rio Grande do sul do Paraná tem uma característica de fazer muito trigo brando, né? Trigo que só por ele é um trigo bom para bolacha, mas ele precisa de um trigo melhorador para ter uma boa farinha para pão, né? E esse trigo fica muito no centro-sul, né? Muito concentrado na região centro-sul do Paraguai. E aí entramos nessa história de, cara, questão da produtividade. Eu acho que o grande negócio é a soja, né? E aí queria rapidão contar para vocês um pouquinho do que a gente tem feito, né? Não vou ensinar vocês aqui, mas realmente produzir, fazer produtividade é essa conjunção aqui, né? Genética, manejo e ambiente. Genética e manejo está na nossa mão. Isso a gente pode interferir como agrônomo, como produtor e fazer o negócio produzir, né? E eu gosto muito dessa imagem aqui porque, assim, o vasinho cheio, né? A máxima produção aqui, realmente, assim, você ter as boas práticas agrícolas associado a uma boa genética, mas fazer isso bem feito, né? Aí é nós lá, né, cara? É nós agrônomos, junto com o produtor, essa discussão
do consultor com o produtor para ter excelência no uso da tecnologia, né? No uso daquele insumo que você está colocando. A gente conversa muito com o Maurício e a gente está muito convencido de que esses níveis de alta produtividade aí, eles são construídos e não é com produto, é com isso aqui, ó. É com o consultor, é com aplicar a tecnologia realmente lá na lavoura, no dia a dia. Isso aí passa por ter semente boa, é um pouquinho do que a gente faz no campo, né? Essa imagem aqui, né? Uma semente com alto padrão, bom vigor, uma semente não tão boa, a gente busca mostrar isso aqui para o produtor e o impacto que isso tem em rendimento, né? E aqui começa a lavoura, você usou uma semente ruim, começou mal, cara, aqui você estabeleceu o potencial da tua lavoura. Tudo que você fizer daí para frente é para não perder, né? Essa que é a verdade. E aqui eu acho que tem uma grande oportunidade para o Paraguai, que é trabalhar a questão de manejo de fertilidade, manejo de perfil de solo, né? É um trabalho que a gente começou já 2 safras, olhando até 1 metro de profundidade, olhando o perfil, tanto químico, olhando compactação também, porque é esse perfil de solo aqui que me dá sustentação, melhorar a produtividade e manter essa produtividade mais estável, né? A produtividade média mais estável, né? Acho que esse é o grande aspecto, né? Essa resiliência ao clima, e isso vem realmente de um sistema radicular mais profundo, seja com vários fatores. Trabalhar com rotação de cultura e fertilizante, aqui tem um gap, como a gente tem um ambiente que permite fazer várias safras seguidas, conseguir fazer o produtor parar para fazer uma lavoura, fazer uma cultura para palha, não é coisa tão fácil. Bacana os que estão fazendo estão percebendo. O cara que está parando, fazendo uma braquiária, está fazendo uma cultura de cobertura no inverno, ele está vendo o impacto nas safras seguintes em produtividade. Você sabe muito bem, eu vejo o Rio Grande do Sul aí, vocês têm feito um trabalho excelente nesse aspecto aí de buscar melhorar, trabalhar. Nós aqui temos uma oportunidade nesse aspecto aí para mostrar, ensinar o produtor e levar isso para os produtores de uma maneira geral. Digo bem assim, tem produtores que fazem bem e estão colhendo 90. Tem outros que estão deixando de fazer e não conseguem chegar a 50. Né? E isso aqui é um aspecto que está impactando. Isso aqui é só para mostrar um pouquinho também essa questão de manejo, monitoramento de percevejo, né? A gente está buscando ajudar o produtor também com esse tipo de ferramenta, com tecnologia mesmo, né? Poder apoiar ele no dia a dia. Questão de manejo de doenças, né? Aqui, e o Paraguai, porque tem soja de safrinha, é quente, nós temos uma pressão de doença na soja aqui gigantesca, e quando você faz um manejo e você aplica a tecnologia para fazer um manejo melhor, você entrega aí 4 sacos de soja a mais por hectare com o mesmo custo de produção. O cara não gastou nada a mais, só colheu 4 sacos a mais. O que ele mudou? Mudou a forma de fazer o manejo. Os mesmos fungicidas, né? Coisas que vocês conhecem, que são aí do sul, inclusive, como ferramentas, como uma tecnologia que a gente está usando. E aí a gente entra nessa questão, no final do dia, a gente tem que ajudar o nosso produtor a ganhar dinheiro, né? E como é que é o negócio, a estratégia para ganhar dinheiro, né? Ele tem 2 opções, né? Ele pode reduzir custo ou aumentar a produtividade mantendo os custos, né? Controlando os custos. Só que quando ele vai querer reduzir custo do insumo, tem uma coisa que a gente às vezes não lembra, né? O custo fixo, o operacional não muda, né? Eu plantar uma semente caseira ou plantar uma semente de alta tecnologia, o plantio é o mesmo custo. Eu usar um fertilizante, vamos lá, entre aspas, ruim, e um fertilizante com tecnologia, o custo de rodar a máquina para distribuir o fertilizante é o mesmo. Então, meu custo fixo não muda. Agora, o que eu posso buscar realmente é otimizar esse insumo para colher mais. Genética, insumo de boa qualidade, bem posicionado. Acho que esse aqui é o grande questão, né? Insumo bem posicionado, bem usado com eficiência. E acho que aqui entramos de novo, né? O que eu preciso fazer, no meu caso, na minha lavoura, para entregar resultado? É gente, é pessoas, é o agrônomo bem preparado, é o agrônomo bem treinado, é o cara que consegue entender o produtor e dar essa resposta para ele. Porque não, a gente sempre fala, não tem receita de bolo. Maurício, qual é a palavra que o agrônomo mais usa, né? Não, depende? Não, assim, cara, depende. Cada caso é um caso. Então, assim, e para isso você precisa ter pessoas que entendem, que conhecem, que estão junto com o produtor, que escutam o produtor, para poder dar a resposta que ele precisa, por causa dele. Né? Então, e até, gente, assim, para vocês entenderem, vocês podem ver que muitas das imagens que o Sidney ele traz aqui para vocês
São imagem deles fazendo algo que as universidades aqui no Brasil fazem em dias de campo, que as instituições de pesquisas fazem, ou seja, a empresa como a Agrotech, ela faz esse trabalho de pesquisa e extensão do conhecimento de aumentar, eles que estão levando para o produtor. É muito diferente daquilo que a gente está acostumado, né, a informação. E a informação que está sendo gerada é praticamente, grande parte, né, claro que tem as instituições de pesquisa, mas é por eles. Então, isso, querendo ou não, se levar a informação ali é o trabalho que eles fazem, e eles que também, querendo ou não, estão sendo responsáveis por esse aumento de produtividade, levar insumo de qualidade, que nem o Sidney ele mostrando o Data Farm, que é algo, um trabalho que os caras fazem fenomenal. Tem a questão do DigiFarms, que também eles têm lá também, da questão de sair um pouco da calendarização de manejo de fungicida e começar a ter um posicionamento em função de cultivar e um posicionamento em função de épocas e implantações. Essa questão do monitoramento de praga ali é fantástico, por exemplo, algo que no Brasil talvez esteja, eles já estão inseridos nisso, já estão levando as tecnologias, ou seja, o que eu vejo, por mais que o Brasil ele tenha um histórico, mas eu vejo que a rapidez com que esse processo está acontecendo é muito grande, e isso está também chegando aqui, a ponta da tecnologia que hoje o Brasil tem, ela também está sendo levada para o Paraguai. O Giovanni, ele levantou a mão. Giovanni, abre o microfone aí. Eu queria ver, tu comentou antes ali das sementes, semente salva hoje bastante ainda no Paraguai, ou como é que está esse mercado de sementes aí? É a maioria. Hoje o Paraguai, eu te dou um número assim, o Paraguai de 3 milhões de hectares, nós deveríamos estar usando aí um saco e pouco de semente por hectare, pensando num saco de 40 quilos, né, um saco e pouco de semente, ou seja, nós deveríamos estar usando aí 3,5 milhões, 3 milhões e 800 mil sacas de semente de soja. O mercado de semente certificada aqui, ele é 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, ou seja, não chega a metade. 40% da semente é semente certificada, semente produzida. Sim. E muito em função da soja de safrinha, porque a soja de safrinha está agora no campo, para ser colhida daqui a 30 dias, em meados de maio, num ambiente bem mais ameno, né? Então, assim, o cara consegue fazer. E aí acaba conseguindo produzir essa semente para plantar em setembro, né? E vamos lá. Sim, ficar próximo, né? Sim, e tem qualidade, né? Assim, não dá para a gente bater e questionar, porque tem muito produtor que faz e faz bem feito, né? Essa questão do royalties, tudo aí funciona do mesmo jeito e também, essa 7% aí também? Muda um pouquinho o modelo, mas conceitualmente é bem próximo, assim. Você tem a oportunidade de pagar ele na semente, tem a oportunidade de pagar ele no silo e tal. Eu acho que no Brasil também, né, o royalties sobre a ARL não paga mais, hoje paga só sobre a intacta, né? Então, mas tem modelo sobre a semente e tem modelo sobre o grão, e ele é vantajoso na semente, ele é mais barato na semente. No entanto, o produtor às vezes prefere fazer a semente dele e pagar na produção, mesmo sendo um pouquinho mais caro, né? Mas é bem parecido, o modelo é bem parecido, bem próximo, sim. Mas é mais ou menos isso aí, sim. E aí, eu acho que só para finalizar aqui o que eu tinha montado, eu acho que assim, os grandes desafios que a gente tem, né? Aquilo que eu colocava antes, né? A questão de pesquisa, investigação agrícola, pesquisa agrícola, principalmente em questão de tecnologias e genéticas adaptadas para o Chaco, aquela região ali tem bastante oportunidade. Eu vou contar para vocês, que a gente já tentou de inoculante naquela região, e tentamos dose, e aumentamos dose, mas como é que se faz o inoculante sobreviver quando em final de novembro está batendo 43 graus, e o cara não tem palha? Sim, tem umas situações ali que... Mas está se achando, está se conseguindo fazer. E a prova é que eu falei, tem produtor tirando 70 sacos, mas o que o cara fez? Abriu a área, o primeiro ano colheu 20, o outro ano colheu 40, o outro ano colheu 50, e aí de repente ele conseguiu o outro ano 70. Mas foram 4 anos que ele fez soja, e nesse período de inverno ele colocava um sorgo gigante lá e fazia 8, 10 toneladas de palha por hectare. E aí no 4º ano ele conseguiu atingir esses níveis de produtividade. Então vai construindo uma camada, uma palhada, uma proteção, um ambiente para poder produzir isso.
Manejo fitossanitário tem desafios bem interessantes. A ferrugem aqui para nós, ela é igual... Curiosamente, esse ano e ano passado a gente teve pouca ferrugem. O Rio Grande do Sul esse ano eu vi que teve muito mais problemas de ferrugem que nós. Nós agora, mais tarde, a gente teve. Mas historicamente a ferrugem aqui ela é seríssimo problema na soja. A gente tem um problema de nematóides aqui que a gente até brinca, né? Só não tem quem não fez análise, né? E realmente é instalado. E tem aumentado muito o problema de doenças de final de ciclo, né? Centro-norte do Paraguai, problema grande já com mancha-alvo, é similar a coisas que a gente vê no Mato Grosso, sabe? Realmente bastante crescente. A cigarrinha no milho, esse nosso milho de segunda safra aqui, o Maurício tem acompanhado conosco aí, os tintes, né, os percevejos também, um problema que é grande, a gente está trabalhando aí, inclusive com o Maurício, algumas coisas aí para tentar melhorar. E agora tem o Fernando aí, vamos ver o que ele conta para nós aqui uns dias. Manejo de solo, eu acho que aí está o grande oportunidade de ganho de produtividade para nós aqui no Paraguai. Se tem alguém que gosta disso daqui, domina bem isso aqui, eu digo aqui, vocês têm uma oportunidade de mostrar resultados dos produtores aqui, porque dentro do trabalho com a Data Farm aí que a gente tem feito, a gente tem visto assim, olha, quase que todas as áreas, uma camada densada ali entre 10, 15, 20, 30 centímetros. Uma camada densada que não infiltra a água, porque os solos aqui são, grande maioria são solo argiloso, 55, 60% de argila. Aí não desce cálcio, não desce nutriente. Nós temos um desequilíbrio, assim, quase que constante de cálcio e magnésio. Falta magnésio, de uma maneira geral. Então tem uns desequilíbrios. E aí isso muito também em função dessa questão de cobertura do solo. Como eu disse, é baixo, o cara consegue fazer 5 safras em 2 anos, e cadê a planta de cobertura? Cadê a palhada? Mas cadê a braquiária para botar raiz e botar a palha? Então, assim, o cara que tem feito, que tem entendido, que tem percebido, está vendo o resultado. Mas ainda tem uma oportunidade grande de a gente levar isso. E aí, por isso que eu coloco manejo e fertilização do perfil, né? Acho que é uma... Aqui, acho que está a maior oportunidade de ganhar produtividade aqui no Paraguai é isso aí. Aqui a gente pode ter saltos de produtividade, a gente já está vendo isso. Salto de produtividade com trabalhar isso. Aqui tem uma oportunidade legal, quem gosta disso e também tem essa questão de integração do sistema de produção, agricultura com produção de gado, né, com ganaderia, ou produção animal, né, seja suínos e aves, né. Tem cooperativas, isso está sendo fomentado, até para consumir esse milho que a gente tem aqui dentro. E aí a questão de logística, que é um desafio ainda, né. O Chaco, por exemplo, vai virar acertando e melhorando a questão de logística, mas tem avançado muito nos últimos 2 anos, últimos 24 meses, com rodovias, acesso a porto, melhorando muito essa questão de logística aí também, né? Isso não é nós, né? Isso é o Estado, né? Mas tem se feito muita coisa também. E aí eu acho que outro desafio também é essa questão que a gente citou antes, né? A questão de estabilidade econômica. E eu muito mais digo assim, é manter essa estabilidade econômica, esse sistema tributário simples que o Paraguai tem, né? O sistema tributário nosso aqui, ele é, fazer um paralelo, é quase que o sistema, tipo o sistema americano. Tem um único imposto e é um único valor, é uma única taxa. Então você sabe quanto é que é o imposto sempre. E é muito simples, né? Muito simples de se fazer. O próprio imposto de renda, ele é calculado como aquele conceito perdão, o IVA, que é o imposto, ele tem um conceito similar ao ICMS, de receita e despesa, né? Então, assim, você tem crédito e débito. Então, você vai repassando o imposto. Não é imposto sobre imposto, como é o sistema tributário, fazendo um paralelo com o Brasil, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que o Paraguai busque, e tomara que busque manter esse sistema. Talvez cabe um pouco mais, porque o Estado aqui arrecada pouco, vamos ser sinceros. E aí acaba que não tem tanto recurso para poder dar infraestrutura para aqueles que precisam, coisa que em outros países arrecada muito e deveriam fazer chegar. Não vamos discutir política aqui, né? Mas é um pouco disso que a gente tem. Então, tinha preparado alguns slides só para tentar mostrar para vocês aí o que é o Paraguai, um pouquinho do que a gente, de como é que é aqui, e onde é que a gente está situado e onde é que a gente está parado. Não. O mercado, o produtor está demandando, sabe? Isso que é o legal, assim, porque lembra que eu comentei, assim, que
muito do negócio em si do produtor é com capital próprio, é custeio com o dinheiro dele, e ele acaba se profissionalizando. Então a gente tem muito, eu vejo que o Rio Grande do Sul também melhorou muito e cresceu muito em vários aspectos. Eu me surpreendi um tempo que eu tive aí com o Maurício, e a gente vê muito produtor tratando a propriedade do negócio como uma empresa. E aqui a gente vê muito isso. E esse produtor, ele acaba exigindo e acaba demandando. É uma coisa que, por exemplo, tem surgido aqui no Paraguai nesses últimos anos que não tinha anos atrás. É produtor, grande produtor, contratando um agrônomo consultor. E aí te coloca realmente exigindo, sabe? Assim, te faz correr atrás, te faz estudar. Então, assim, eu acho que nesse aspecto tem muita coisa parecida com o que acontece até no Brasil, no Rio Grande do Sul, no Paraná e tal, que é o cara que corre atrás, que está estudando, que está ligado, que está buscando informação, que está sempre se atualizando, ele consegue entregar mais para o produtor e acaba sendo percebido por isso. E o produtor está exigindo, né? Então, aquele cara que está colhendo hoje 80 sacos de soja por hectare, e a gente tem um caso aqui de um produtor que fica aqui no sul, aqui na região de Santa Rita, Naranjal, planta 7 mil hectares, fechando média acima de 70 sacos de soja por hectare. Mas o nível de profissionalização que tem lá dentro daquela fazenda, dentro daquela propriedade, os agrônomos que tem lá dentro, assim, ele fomenta os caras a sair e estudar. Fazer pós, estudar e buscar informação, ir para congresso e trazer isso para dentro e aplicar isso dentro da fazenda. Então, assim, eu acho que, assim como tem também os caras que passam o dia dando tombo, e dando nó, e dando volta, que tem em todo lugar, mas também tem a oportunidade para esse cara aí que tá ligado, quer correr atrás e que busca informação, que busca tá atualizado, né? E mais ainda hoje, né? Que esse nosso amigo celularzinho aqui com informação, hoje em dia, ter a informação já não é mais um diferencial para nós agrônomos, né? É você conseguir pegar essa informação e transformar em resultado para o produtor, né? E aí é a diferença de um para outro, né? Porque eu ia ali buscar, é isso que é o negócio. Tá, mas e como é que eu uso e como é que isso aqui aplica na minha fazenda, na minha propriedade, na minha realidade? Esse acho que é o que a gente tem que tentar buscar se diferenciar, sabe? Assim, não sei se eu tentei conseguir te responder ou se eu te enrolei mais, né, com o que eu estou dizendo, mas é um pouco disso. Acho que é bem dinâmico o negócio. Tem um pouco a ver do Mato Grosso também, mas assim, como vem gente de todo lado o tempo todo, é um ambiente também para cara que consegue dar a volta, dar nó aí e consegue se virar também, né? Então tem também, né? E talvez até mais do que aí no Rio Grande do Sul, no Brasil, que é um mercado um pouco mais regulado, né? O cara que começa a contar a história vai passando, né? Vai indo, vai levando. A gente sabe que aí no região de, sei lá, Cruz Alta, o caboclo tá aí, começa a contar umas histórias, tem alguém que já enquadra o cara, né? Vai um tempo e tal, mas já tem alguém que enquadra o cara aí e diz, vamos parar com isso aí, porque não é por aí, não é bem assim que as coisas funcionam, né? Aqui, às vezes, vai levando mais tempo aí até alguém, como é que falar assim, enquadrar o cidadão. Que agradeço, né? A pergunta do Alberto aí, eu tenho 2 guri, né? Um é paranaense e o outro é paraguaí. O outro nasceu aqui e nasceu por opção nossa, a gente nasceu aqui. Esse pequenininho aí que vocês viram aí, um momento aí, é paraguaio. E eu tenho um maior aí, 10 anos, que é paranaense. Mas assim, eu acho que oportunidade tem em todo lugar, né? Eu teve uma época, isso já fazem 20 anos, quando eu saí do Sul, e eu vim para o Paraná, eu sempre olhava para o Rio Grande do Sul e olhava e dizia assim, cara, mas não, ali eu não volto, cara, o troço não desenvolve, não anda. Eu voltava a visitar os parentes lá, a cidade não mudava, não sei. Eu disse, cara, eu vou ficar no Paraná, cara, eu acho que o negócio está andando mais. E eu sou bem sincero para vocês, assim, eu tive uma surpresa muito bacana e muito positiva agora no final do ano. Eu fui para o Sul aí, fiquei uma semana e fiquei um dia com o Maurício aí, a gente foi visitar áreas, conversar com produtores, e eu vou dizer para vocês, assim, o nível de tecnologia e a qualidade e o que vocês estão fazendo aí
assim, me surpreendeu muito positivamente, realmente, assim, sabe? Algo muito bacana, assim, acho que o Rio Grande do Sul teve um salto, uma evolução nesses últimos anos, assim, que é de tirar o chapéu, sabe? E o reflexo está aí mostrando na produtividade, está aí mostrando nos indicadores aí que está aparecendo, né? Então, assim, e isso construiu por quê? Cara, alguém tomou isso e buscou fazer. E tinha gente que talvez há 10 anos enxergava como eu e dizia assim, cara, não tem oportunidade, não vou fazer, mas teve gente que olhou para aquilo e falou assim, cara, tá ruim? Cara, se tá ruim é porque tem oportunidade, tem coisa para nós fazer. E tem cara que pegou e fez. Então, assim, acho que oportunidade tem em todo lugar. Às vezes a gente olha para longe e tudo mais e tem oportunidade perto. Aqui tem muita oportunidade, assim como o Mato Grosso tem muita oportunidade. Dentro do Brasil, a região do Mapitoba lá, Bahia, Maranhão, é um mundo de oportunidade. E se vocês... Eu não mostrei um slide para vocês, mas a gente tem uma projeção aqui que a gente fez de aonde pode chegar a produção de soja nos próximos 7, 8 anos aqui no Paraguai. E a gente projeta que a produção de soja do Paraguai, ele deve aumentar entre 40% e 45% nos próximos 7, 8 anos. E aí tu olha a projeção de crescimento de soja no Brasil, nos próximos 7, 8, 10 anos, não é menos de 40%. Então, assim, existe uma onda, e que a gente está nessa onda, e a única coisa que a gente tem que tomar cuidado é não cair dela. Porque se você surfar essa onda, você vai crescer junto com ela. Porque o mercado vai crescer. Isso é um fato. Eu não vejo diferente disso. Vai crescer mais para uns, vai crescer menos para outros. E o negócio é a gente errar o mínimo possível, buscar ficar em cima dessa onda. Eu acho que é um pouco disso que a gente busca fazer. Assim, tentar fazer algo diferente, entregar mais para o produtor, é o que ele espera e é o que ele precisa. A gente precisa fazer esse cara colher, falando de soja muito, né, que é o nosso dia a dia, mas a gente precisa achar o caminho de fazer esse cara colher 90 de média na fazenda, ter talhão com 100, ganhando dinheiro, tendo rentabilidade. E esse é o papel nosso como agrônomo. Então, acho que é isso que a gente tem que correr atrás e construir. Então, assim, oportunidade tem aqui no Paraguai. Se alguém tiver afim, quiser vir conhecer, assim, porta está aberta, a gente recebe com maior satisfação, maior prazer aí para acompanhar e mostrar para vocês. Eu acho que só para tentar deixar uma mensagem também para vocês e acreditem, esse negócio, esse modelo de crescer produtividade, de entregar resultado para o produtor, não é mais produto. Ele é gente, ele é conhecimento, ele é aplicar a informação. Então, assim, entenda o que o produtor precisa e dê a resposta para o produtor com base técnica, com base de conhecimento que vocês têm. Aquele modelo de fazer lavoura de soja baseado em calendarização e pranchetinha de produto e vai embora e deixa o cara aplicar, assim, está fazendo diferença. Por isso que eu até mostrei alguns cases, algumas coisas que a gente tem buscado fazer, porque acertar fungicida de acordo com a cultivar, acertar o produto para cada cultivar, tem entregue 6, 7, 8 sacos de soja a mais por hectare. Somado ao cara usar um nutriente específico e tal, tem entregue mais. Vocês sabem disso, vocês são agrônomos, vocês estão chegando para o mercado e vocês sabem disso, eu não vou chover no molhado com vocês. E aí que eu insisto de novo, o que vai fazer a diferença daqui para frente, lá na ponta, com o produtor, são pessoas. Mais do que produtos. Podem, assim, eu estou muito... Vocês percebem, né? Eu estou muito convicto disso e acho que é isso que a gente tem que buscar. E é isso que a gente busca. As empresas buscam isso também. Esse profissional que quer levar isso, sabe, pro campo. Então, assim, realmente, da minha parte, cara, bacaníssima oportunidade de poder conversar com vocês aí também. Maurício, obrigado, realmente, a oportunidade, o tempo aí. Me senti um pouco aí na querência no Rio Grande de novo, né? E bacana conversar com vocês aí e ouvir um pouco também de vocês aí.